tudo bem? Eu sou a Leidiane Mendes e nesse vídeo irei falar sobre algumas situações em que a constelação familiar pode ajudar e muito. É claro que são alguns exemplos apenas, porque é extremamente amplo o campo de atuação e os tipos de situações que podem ser constelados. E abrange todas as áreas da nossa vida, como relacionamentos, sejam eles amorosos, familiares, de amizade, seja área profissional, pessoal, dinheiro, prosperidade, saúde e muito mais. Inclusive, já até gravei um vídeo aqui falando sobre o que é constelação familiar. Se você não assistiu ou quiser entender melhor sobre o assunto, eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo, ok? Se você então já assistiu esse vídeo, você sabe que a constelação familiar pode lhe ajudar a identificar a causa, a origem de um determinado problema e também a solução, os caminhos saudáveis a serem percorridos para que aquela situação se resolva. E isso pode acontecer, por exemplo, número 1, quando você percebe que a sua vida não está fluindo como poderia, e menos ainda se esse fluir não é leve. 2, quando você tem comportamentos, doenças e repetições de problemas ou situações semelhantes ou iguais aos de seus pais ou outros antepassados. 3, quando o relacionamento com outras pessoas, familiares ou não, é difícil, é desgastante, é complicado e desafiador para você. 4, quando você tem qualquer tipo de sintoma, doença, enfermidade, seja ela física ou emocional, por exemplo, depressão, fibromialgia e tantas outras. 5, quando você sente que sua vida profissional está estagnada, bloqueada ou se sente perdido profissionalmente, que já até fez várias coisas, desiste e nada dá certo e não sabe qual o melhor caminho a seguir. 6, quando a sua relação com o dinheiro é problemática, é sofrida, é de escassez, é de falta e não abundante e próspera. Ou até mesmo quando você não se sente merecedor, merecedora, com capacidade para ter dinheiro e assim poder prosperar. 7, quando a vida amorosa não é saudável ou quando você sente dificuldades, em viver o amor a dois. 8, quando você precisa fazer muito esforço para conseguir algo na vida e os resultados não correspondem às suas expectativas. 9, quando você sofreu algum tipo de trauma na infância ou em algumas outras épocas da sua vida e aquilo virou dor e cicatriz que você não consegue resolver sozinho. 10, quando possui crenças limitantes que te impedem de crescer na vida e evoluir espiritualmente e materialmente. 11, quando você percebe que ciclos se repetem constantemente e você não tem consciência da causa e não sabe como sair desses ciclos de repetições. 12, quando você sente que não se encaixa em nenhum lugar, seja na vida, no trabalho, no mundo, nas relações com as outras pessoas ou até mesmo com você mesmo. 13, quando você quer identificar a causa, a origem de um determinado problema, situação e também a solução, os caminhos saudáveis a serem percorridos para que aquilo se resolva. 14, quando viver não é mais leve e nem prazeroso. 15, quando você passou por perdas de pessoas queridas, não viveu o luto ou isso ainda é algo de muito sofrimento para você. 16, quando em algum momento da sua vida você se sentiu paralisado frente a situações ou pessoas, sem conseguir expressar seus sentimentos, pensamentos, e isso te gera ainda algum tipo de desconforto ou sofrimento. 17, quando há inversão de funções, exemplo, mãe fazendo papel de pai ou filho fazendo papel de pai, mãe dos pais ou irmãos, etc. 18, quando você tem filhos que ainda são crianças e os mesmos adoecem com facilidade, tem algum tipo de enfermidade física ou emocional, ou até mesmo quando possuem algum tipo de dificuldade de aprendizado, déficit de atenção ou problemas comportamentais. 19, quando você já passou por situações de qualquer tipo de abuso, violência doméstica, bullying, e isso ainda te traz dor e sofrimento. 20, quando você olha para o seu passado e de alguma forma não concorda, não aceita, não concorda com o que aconteceu ou deixou de acontecer. 21,
quanto você quer se conhecer melhor, olhar para sua vida, fazer algo por ela e por você e não sabe por onde começar. Então, a constelação ela nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. É maravilhosa, é um diagnóstico fantástico aí para sabermos, né, o que precisamos trabalhar, melhorar na nossa vida no dia a dia. E nos auxilia em todas as áreas da nossa vida. Então, esses foram apenas alguns exemplos, né? Eu acredito que eu tenha aí colocado os principais, pelo menos os que aparecem com mais frequência nos meus atendimentos, né? Mas caso você tenha algum outro tipo de problema, algum outro tipo de situação e fique na dúvida se esse tema, se isso é algo a ser constelado, pode me chamar, me enviar uma mensagem ou me chamar no WhatsApp, que eu te explico certinho, né, que a gente analisa bem se essa situação, se para essa situação a constelação também consegue auxiliar, tá bom? Fico aguardando vocês. Obrigada!